A Câmara de Bananal cassou por unanimidade esta manhã o mandato do prefeito Jorge Rodrigues da Silva Filho, o Peleco do PSDB. O vice-prefeito Carlindo Nogueira Rodrigues, o PIA do PDT, assume o cargo. Peleco responde processo por improbidade administrativa. Segundo as investigações do Ministério Público, ele teria cometido irregularidades na compra de material escolar no ano passado. O prefeito cassado não atendeu às ligações da nossa reportagem. Eleições 2018, os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas participaram da noite de ontem de mais um debate na TV, promovido pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O quarto debate na televisão entre os presidenciáveis, transmitido pela TV Aparecida, reuniu 7 dos 13 candidatos. Faltando 2 semanas para a eleição, foi mais uma oportunidade para o eleitor acompanhar as propostas de cada um e decidir o voto. Nos bastidores, antes do início do debate promovido pela CNBB, os 7 candidatos à presidência da República se posicionaram sobre a ausência no encontro do líder nas pesquisas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que se recupera de um ataque à faca há 2 semanas. O debate começou com o primeiro bloco, em que os candidatos tiveram 2 minutos para responder à pergunta feita pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, questionou a todos sobre quais seriam as propostas para a ética na política e no combate à corrupção. Foram quase 3 horas de debate restrito a candidatos, assessores e convidados aqui no Centro de Convenções do Santuário Nacional de Aparecida. No final, os presidenciáveis, apesar da troca de acusações, avaliaram o evento como um saldo positivo, em que conseguiram apresentar as propostas e os planos de governo. O PT teve uma grande oportunidade e desperdiçou. Não soube o que fazer com o Brasil. Mentiu muito durante estes anos para iludir a sociedade brasileira. Mas a herança é dramática, é perversa. Por essa razão, deveria pedir perdão ao povo brasileiro ao invés de pedir votos. Foi muito importante porque permitiu que colocássemos as nossas posições com clareza. Eu disse, por exemplo, que a criação da CPMF proposta pelo economista do candidato Bolsonaro é absolutamente inaceitável e prejudicial, não só à economia, como os mais pobres. Agora nós sabemos a verdade da corrupção, sabemos a verdade dos que têm saudade da ditadura e é o momento dos brasileiros estarem unidos para, no primeiro turno, dar o voto do coração. Debater o Brasil é, sobretudo, não desistir de fazer a mudança. Se nós permitirmos que essa confrontação que rasgou-se a partir de 2014, com o não reconhecimento pelo PSDB da vitória apertada da Dilma, e nós transformarmos isso na projeção do futuro, entregando, por exemplo, ao fascismo, ao extremismo militarista, que segrega pessoas por gênero, contra as mulheres, contra os negros, contra os quilombolas, contra os índios, o Brasil não aguenta mais isso. Que, de maneira geral, foi um debate que permitiu mostrar as diferenças entre as candidaturas, a diferença entre os candidatos. A nossa candidatura é a única que se coloca no enfrentamento ao sistema e aos privilégios, sem lenga-lenga, sem ter medo de tocar o dedo na ferida, sem ter medo de se posicionar sobre os grandes temas. Gostei das regras, achei muito bem organizado, muito democrático, porque todo mundo falava tempos iguais, você não podia privilegiar. Dava pouco espaço para estratégia, que às vezes encurralam alguém. Esse sorteio, quem pergunta para quem, gostei muito do debate. Acho que é um modelo que poderia ser seguido por outras emissoras. Quero destacar aqui o papel das igrejas, no sentido de promover debate, discutir, ter uma preocupação social. Quanto mais a sociedade civil participar, melhor. O governo, o Estado é laico, mas não é contra as religiões. Pelo contrário, deve se aproximar, ouvir, interagir.
Este sábado, 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Uma data internacional criada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas sobre os problemas ambientais causados pelo uso excessivo de veículos e propor a redução dessa dependência dos carros e motos para a locomoção nas cidades. Como alternativa à expansão de forma organizada do transporte coletivo e das ciclovias para facilitar a circulação de bicicletas, a mobilidade ainda é um grande desafio, principalmente nas 3 maiores cidades aqui da região, onde a frota de veículos também cresce a cada ano. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o ambientalista André Miragaia. Muito boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, André, dados do Detran mostram aí números alarmantes mesmo com relação à frota de carros, né? Passou de 327 mil há 20 anos atrás, hoje já são quase 1 milhão de veículos nas ruas e, ao mesmo tempo, a gente vê que esse crescimento de veículos, os projetos de mobilidade não acompanham. Realmente a mobilidade é um grande gargalo, um grande desafio para as autoridades aqui da região. Eu concordo. Eu acho assim, os projetos de mobilidade, eles têm que acompanhar muito voltado para o transporte coletivo. Muitas pessoas utilizam carro dentro da cidade e cresce o número de carros dentro da cidade para andar pequenas distâncias. Isso, as ciclovias poderiam ser uma alternativa realmente para você agilizar essas pequenas distâncias e você poderia também ter transporte público, né, viável, para que as pessoas não percam o horário, né, e que tenha, assim, sempre prioridade para o transporte público. Eu vejo com muito bons olhos a questão dos corredores de ônibus, corredores exclusivos para ônibus. Por quê? Porque o transporte público, se ele tiver um horário, se a pessoa saber que ele vai sair desse ponto de ônibus, ele vai chegar no outro ponto de ônibus onde ele tem que descer, mais ou menos próximo do horário, com uma variação de 1 minuto, alguma coisa, com certeza ele vai deixar o carro em casa e vai optar pelo transporte público, entendeu? A mesma coisa é a ciclovia, né? Porque você tem distâncias curtas que você pode fazer de bicicleta, só que você precisa ter segurança de chegar lá e colocar a sua bicicleta, né, e encontrá-la de volta. Não dá nem para culpar a população, né? Falta investimentos do poder público nesses novos modais para incentivar que as pessoas deixem o carro na garagem e optem por outros Exatamente. Falta investimento e falta um pouco de cultura aqui no Brasil sobre isso também, tá? Um investimento muito alto que você tem que fazer, mas que ao longo do tempo ele acaba se pagando, é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Seria o metrô de superfície das cidades. Ele é muito eficiente na Europa, né? E em cidades assim como São José dos Campos, cidades assim que tem esse perfil aqui da nossa região, são cidades assim que têm áreas muito planas e que você poderia investir nesse modelo de transporte. É muito mais caro o investimento num primeiro momento, mas ao longo do tempo ele acaba se tornando muito mais barato. Por quê? Por conta da manutenção. A manutenção de trilhos é infinitamente mais barato que a manutenção das vias públicas, que estão sempre cheias de buraco, que estão sempre cheias de problema. Os trilhos não, os trilhos são de aço, entendeu? Então eles têm muito mais durabilidade. E também temos o transporte ferroviário, né? Que a gente tem uma malha ferroviária aqui praticamente ociosa, só para transporte de cargas, que poderia E o interregional, né? O trem interregional. Eu lembro naquela discussão do trem-bala, nós até, na época eu estava na Secretaria do Meio Ambiente em São José, e nós fomos para Brasília conversar no Ministério dos Transportes. E assim, se falava da questão do trem-bala de passar, e se falava paralelamente a questão do trem regional, que fizesse as cidades de Jacareí, São José, Taubaté, Caçapava, fizesse todas essas cidades assim, e seria muito mais fácil o transporte, muito mais rápido. Miragaia, quais as consequências para o meio ambiente desse uso excessivo de carro e dessa falta de transportes coletivos, mais ciclovias, ciclofaixas? O impacto direto é na saúde. O impacto direto é na saúde. Você percebe nos meses entre maio, junho, julho, agosto, que são meses que você tem menos chuva, você tem mais estiagem, o que acontece? A poluição do ar fica muito pior, fica muito mais densa. Já existem estudos mostrando o número de doenças respiratórias e o número de atendimentos hospitalares por conta das doenças hospitalares causadas por fumaça, por veículos, entendeu? Então, assim, você tem um custo muito elevado na saúde. É a mesma coisa a da poluição da água. Para cada real investido no tratamento de água, você tem R$4 economizado na saúde. Você ainda não tem o cálculo, né? O professor Paulo Saldiva, da USP, lá em São Paulo, ele tem feito esse trabalho, né? De quanto que você gasta de saúde decorrente da poluição atmosférica. Investimento inteligente, né? É um investimento inteligente. Precisamos muito avançar, né? Precisamos muito avançar, principalmente no transporte coletivo. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E você vai ver em instantes no Band Cidade os detalhes da previsão do tempo para o primeiro dia da primavera. A nova estação começa amanhã.
E ainda o cantor Wesley Safadão sobe ao palco na penúltima noite do Vale Music Fest em São José dos Campos. Essa e outras dicas do que rola na região neste fim de semana a gente conta pra você na volta do intervalo. Hora certa, 7h11. Olha o som do Safadão aí. A gente tá de volta já já. A vida de casada é